Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online da Sahaja Yoga. É com muita alegria que nós recebemos vocês. Sintam-se à vontade aqui nessa nossa sala de meditação, que cada um possa encontrar aí uma posição confortável, sem distrações, né? Podendo deixar o celular apoiado, o computador aí, para a gente poder se dedicar a esse momento juntos aqui, vai ser uma alegria. Nossa ideia aqui, como a gente faz a cada domingo, é conversar brevemente, né, sobre uma parte assim do assunto para a gente entender, mas o mais importante mesmo é a gente poder praticar, ter essa experiência juntos no final. Então eu convido todos vocês a, né, se entregarem mesmo a esse momento. Eu sou a Aida, eu moro em Minas Gerais, né, faço parte do coletivo de Casa Branca e Belo Horizonte, mas hoje estou tendo a alegria de gravar essa meditação aqui em Salvador, Bahia. Bom, e hoje a gente tem esse tema aí, né? Meditar para quê? Para que a gente tem que meditar, né? Para que a gente tem que tornar esse hábito algo diário na nossa vida? Que transformação, né? Por que a gente é, insiste tanto, né? De uma forma muito amorosa aí para que todo mundo passe a fazer essa prática algo diário. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E, opa, só um momento. Então, uma coisa que a gente escuta muito, né, quando a gente vai falar sobre meditação para alguém, é que meditação não é para mim, né? Esse é um clássico. Quando a gente fala, vem meditar aí, não, não, para mim não, né? E a gente fala, não, eu sou uma pessoa muito nervosa, tenho muita ansiedade, estou muito sobrecarregada, né? Quem sou eu para parar para meditar um pouco? Eu estou com muito estresse. Estou passando por uma depressão profunda, enfim. Então a gente ouve muito isso de preocupações, tristezas, angústias, baixa autoestima. Então as pessoas falam: olha, meditação não é para mim, mas eu dou check aí em vários itens dessa lista, né? Então a notícia que a gente tem é que se você, né, se identifica com um ou mais itens dessa lista, meditação é sim para você. E aí a gente pode achar que a meditação não é para a gente, que isso a gente não consegue, né, fazer assim. Mas tem uma coisa que a gente consegue, que todos nós conseguimos, que é respirar. Então eu queria para que a gente começasse fazermos juntos esse exercício aí, acompanhando esse peixinho, puxando o ar e soltando o ar na mesma velocidade dele, por algumas vezes. Isso, só mais uma vez, acompanhando bem com atenção nele. Bom, quem se permitiu experimentar certamente já deve ter visto uma mudança aí no seu estado, né? A respiração, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa, sim. E isso é uma das coisas, né, que Shri Mataji Nirmala Devi, a fundadora da Sahaja Yoga, essa senhora indiana, né, que está na foto, ela fundou a Sahaja, uma meditação que é sempre gratuita, que acontece no mundo inteiro. E aí tem a seguinte, ela tem algumas falas, né, que são super importantes, assim, e sobre os dias de hoje, né, ela fala assim: no ambiente de hoje, todos sabemos que precisamos de algo que nos dê equilíbrio, tanto em nível pessoal como em nível coletivo, para que todos possamos viver pacificamente no ambiente que seja benéfico para cada um de nós e alcançarmos a alegria que é nosso direito de nascença. Já faz muito tempo que esperamos que outra pessoa mude, né? E então tá na hora aí, né? Chegou a nossa vez da gente mudar. Então, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, às vezes é muito fácil a gente apontar, desejar que as outras pessoas mudem, que as situações mudem, mas não é mais tempo disso, né? É hora da gente se transformar. E
Então, hoje a gente vai conversar aqui principalmente sobre como a meditação atua no nosso sistema nervoso central, que foi algo que Shri Mataji, né, que ela estudou medicina também, e ela trouxe muito essa importância, né? Ela fala que o sistema nervoso central é a nossa consciência. Os seres humanos, independentemente do que tenham alcançado em sua evolução, isso se manifestará em seu sistema nervoso central. Então, ele tem um papel aí muito, muito importante, né, nesse nosso estado. Então, é sobre isso, né, que a gente vai conversar hoje. E para isso é bom a gente entender que o sistema nervoso, ele é parte do nosso, opa, ele é parte do nosso cérebro, né? A gente tem até esse filme que é o Divertidamente, agora tá todo mundo falando dele, né? Porque o 2 está nos cinemas. E esse filme é uma animação que mostra muito isso, assim, né? De uma forma bem didática, que o nosso cérebro é a sala de comando, é o centro de controle aí do processamento de todas as nossas informações, né? Então eles trazem esses personagens aí, ó, da alegria, da raiva, da tristeza, do medo. Então, quando que tá cada um ali controlando, né? E é sobre essa sala de comando, que é o que está, na verdade, dentro da nossa cabeça, né? Que vai ditar aí os rumos que a gente vai, como a gente vai reagir às coisas, etc. A gente não tem muito controle, né? Parece que esses bonequinhos estão lá mandando na gente. E a meditação é uma forma de a gente acessar ali, né? Então, tem essa pesquisadora, uma grande cientista, a doutora Maria Tereza Blasquez Terrada, que ela pratica a meditação da Sahaja Yoga há mais de 30 anos. Ela tem mais de 10 mil horas de prática de meditação do Sahaja. E ela mora na Granada, na Espanha. Ela teve até aqui no Brasil, quando ela lançou o livro dela, né? Que foi transformando em livro aí, né, a pesquisa do PhD dela, que esse livro que ela está aí nas mãos, que é o 100 Pensamentos Eu Existo. Nesse livro, ela destrinchou aí, né, como que funciona a meditação, como que ela atua no nosso corpo, né, juntando as áreas de expertise dela, que são ciências físicas e bioengenharia. Então, hoje, a nossa aula vai ser a gente entender o conceito que a doutora Maria Tereza traz para a gente, a forma como ela traduziu esse processo da meditação da Sahaja Yoga, né, trazendo aí os conhecimentos de Shri Mataji. E aí ela fala, né, que ela começou essa pesquisa fazendo uma pergunta, assim, né, que é o que os cientistas são bons em fazer. E a pergunta simples, que é: o que é que o nosso cérebro nos permite fazer? Quais são as possibilidades que o nosso cérebro nos dá? Então, foi pensando nisso que ela chegou nesses modos de operação do nosso cérebro. São modos cerebrais. O nosso cérebro, né, tem momentos que ele ativa um modo, ele consegue ativar um outro modo. E quais modos são esses, né? São as possibilidades do que o nosso cérebro nos permite fazer. Então, a gente tem o pensar. O modo pensar, né, ela explica dessa forma: o funcionamento de redes neurais que nos permitem traduzir para a linguagem uma infinidade de processos que ocorrem em nosso córtex cerebral. Então, são os pensamentos mesmo, né? A gente escuta como aquelas falas. Então, tem uma série de conexões acontecendo ali no nosso cérebro, né, da rede neural funcionando ali dentro da nossa cabeça, e isso é traduzido, né, como uma fala, como um pensamento, uma linguagem que a gente consegue, né, captar. Então, são esses os nossos pensamentos. Quando o cérebro está produzindo pensamentos, ele está no modo pensar. Mas ele também tem o modo perceber, né? Perceber é outra possibilidade do nosso cérebro. Ele diz respeito a essa nossa consciência do nosso corpo, essa capacidade que o corpo tem de detectar estímulos, né? Como se a gente tivesse pequenas anteninhas aí, que são essa parte do nosso sistema nervoso, que nos permite receber informações aí do meio, né?
Então, a posição do nosso corpo, se a gente está sentindo pressão, se a gente está com uma roupa apertada, por exemplo, se está frio, se está calor, alguma vibração no ambiente, se a gente sentir dor, o cheiro, o paladar, o gosto que a gente sente das coisas. Então, tudo isso acontece a partir disso, né? Da gente ter esses receptores aí, esses detectores de estímulo, vão falar: olha, tá com um cheiro de queimado, olha, tá muito frio nessa sala, né? Isso então a gente vai ter esses estímulos e o nosso cérebro ele consegue então perceber. Os nossos 5 sentidos, né, são um grande exemplo disso. Da visão, que a gente vai receber esses estímulos visuais, a audição, o paladar, como a gente falou, o tato, o olfato, né? Então, aí, quando o nosso cérebro está percebendo esse ambiente à nossa volta, ele está no modo perceber. E a gente tem também o modo agir. Ele vai envolver tudo o que está ligado ao movimento do nosso corpo, né? A gente conseguir caminhar, andar, movimentar a mão, tal, a gente está agindo. E isso são comandos ali que partem do nosso cérebro. Então, na hora do agir, ele está com esse modo aí ativado, né? Para nos fazer movimentar. Então, tudo bem. O nosso cérebro ele consegue pensar, ele consegue perceber, ele consegue agir. E o que mais? Do que mais o nosso cérebro é capaz? Pensem aí. Se tiver algum chute, falem aqui no chat. Ele tem uma outra ferramenta aí, que é a nossa atenção. O nosso cérebro, ele consegue conduzir a nossa atenção voluntariamente para onde ele quiser, como a luz desse farol aí. Então, a gente consegue direcionar a nossa atenção, né? Imagina esse fecho desse farol, falar, agora eu quero colocar atenção nisso. Agora eu quero virar para o outro lado esse fecho, eu quero colocar atenção nessa outra coisa. Isso a gente consegue. Agora, por exemplo, vocês podem escolher colocar a atenção de vocês nessa aula, no que eu estou falando, mas eu não consigo forçar. Por mais que eu tente fazer isso aqui de uma forma interessante, que vocês entendam e tudo mais, eu não consigo forçar isso em vocês. Agora que eu tô vendo que eu acho que a imagem do farol, né, ela tá sumindo. Bom, mas então a gente tem a gente tem essa capacidade, né, de conduzir a nossa atenção. E a gente tem o modo observar, que é então essa nossa liberdade de escolher quais os elementos que vêm à nossa consciência. Se agora eu falo assim, olha, coloca atenção na sua respiração. Observe como o ar entra e sai dos seus pulmões. Você consegue colocar atenção lá. Agora, coloque atenção na sua barriga. Você consegue colocar atenção e observar a sua barriga. Agora, coloque atenção no problema que você possa estar vivendo. Você consegue. Então, a gente vai escolhendo isso. E é isso que muitas vezes a gente perde. Então, essa imagem aí do farol, né? Que ali no videozinho não ficou tão firme, mas é isso. Então, a gente consegue escolher. Só que muitas vezes o automático, né? É a gente não prestar, a gente não cuidar dessa nossa atenção. Ela é que manda, né? Então, ela é que vai para onde ela quer. A gente não quer a gente queria estar prestando atenção aqui nessa aula, só que a gente está pensando, na verdade, é no almoço que a gente precisa fazer, é no horário que a gente tem que cumprir tal coisa. Eu queria, na hora que eu deito, eu queria estar com atenção em dormir, em relaxar, mas a minha cabeça está ainda a minha atenção vai, né, para as coisas que aconteceram no dia, nas coisas que vão acontecer amanhã. Ela não consegue dormir ali. E a gente não se dá conta disso. Mas é o que vai acontecendo, né? Então, no automático, a nossa atenção, ela é que manda para onde ela vai. Não é a gente que está naquela sala ali de comando. Então, onde que está o problema, né?
É no modo perceber, no modo agir, é no modo observar ou no modo pensar? Onde vocês acham que aquela lista dos problemas que a gente trouxe, né? De ansiedade, de depressão, de raiva, etc. O que gera isso, né? Onde que essas sensações todas, né? Dessas questões de saúde mental que estão tão graves e tudo mais, acontecem? Então, o problema está no modo pensar, né? Não é o fato da gente observar, não é o fato da gente perceber as coisas ao nosso redor, nem da gente ter a possibilidade de conduzir a nossa atenção. A forma é como isso é traduzido, né? Esses diálogos internos que acontecem dentro da gente é que geralmente vão ditar aí as nossas questões de saúde mental, de estado, de conforto ou desconforto, né? Só que como que a gente pode gerenciar melhor o modo pensar? Porque o pensamento, ele parece que vem ali dessa fábrica, né, que a gente nem sabe muito bem como e tal, é o tempo inteiro. Será que tem uma forma melhor de gerenciar? Será que tem uma forma melhor da gente lidar com a nossa saúde mental, né, ou com os resultados que isso gera? Então, para isso, a gente precisa cuidar da nossa atenção. Essa é a forma. É pegar esse farol, pegar as rédeas desse farol e a gente falar: agora essa luz vai para lá, agora essa luz vai para cá, agora essa luz vai para esse outro lado. Então, cuidando da nossa atenção. Então, com a ajuda do modo observar, que é essa capacidade de conduzir a atenção, né, de conduzir esse modo observar, a gente vai para além do modo pensar. O que isso significa? Que a gente vai sair. Normalmente a gente está aqui, né, no modo pensar, como a gente tem visto. Opa! Que é a gente nessa turbulência aí dos pensamentos. Uma hora a gente está pensando uma coisa, outra hora em outra, uma hora uma coisa que te preocupa, outra hora uma coisa que te deixa triste. Você está conversando com alguém, mas não está prestando atenção ali, né? Você está, na verdade, sendo bombardeado ali por outros pensamentos, por outras coisas. Você está assistindo uma aula e tem pensamentos sobre outros assuntos vindo na sua cabeça. Então, são como essas águas agitadas, assim. E já no modo. Então, isso é quando a gente está no modo pensar. Os pensamentos ali turbulentos, como essa água do mar agitada. Mas a gente tem uma opção, que é quando a gente está no modo observar, a gente não está na turbulência dessa água. A gente está em um lugar com solo firme, onde a gente consegue ver essa situação, onde a gente consegue observar essa turbulência, onde a gente consegue observar esses nossos pensamentos todos. Então, para isso, né, a meditação é uma forma da gente praticar isso. Como que eu saio desse modo pensar, onde os pensamentos estão ali naquele turbilhão, e eu venho então para o modo para esse outro modo, né, do observar. Como que eu saio de uma coisa e vou para outra, né? Então, para isso, a gente precisa levar a nossa atenção da mesma forma como eu falei, olha, leva atenção para sua respiração, para sua barriga. A gente consegue, né? Coloca atenção no seu pulmão. A gente leva. E agora a gente vai levar a atenção para a área límbica do nosso cérebro, essa parte aí mais nobre, amarela aqui, né, dourada do nosso cérebro. E aqui a gente vai, ali onde a meditação ela estimula, né? É uma região muito nobre que cuida aí de partes muito importantes, né? A própria música clássica, por exemplo, ela estimula essa área, que é uma área muito sensível. Mas hoje, por exemplo, com o excesso de telas, de notícias, nesse ritmo, a gente não consegue atingir essa área central do nosso cérebro, sensibilizar essa área. Essa área aqui da frente que ela fica muito sobrecarregada. Por isso que às vezes é até comum a gente sentir dor de cabeça, né? Então, para isso, a gente vai observar os pensamentos, como se a gente estivesse ali, de fato, no farol, observando aquele mar, né? E aquele navio, aquele barco que está lá nas águas turbulentas, mas a gente está parado, serenamente observando, né?
E para fazer isso, a gente vê que existe um breve pensamento entre um breve espaço entre um pensamento e outro, né? É aí então que a nossa atenção ela vai para além dos pensamentos, porque nesse breve espaço não tem um pensamento que acabou de terminar, nem tem o próximo, né? São esses milissegundos. E o que acontece quando a nossa atenção consegue, né, como um feixe de luz, passar nesse breve espaço, né? É aí que a gente vê que além do horizonte dos pensamentos, a gente realmente existe. É o que nós verdadeiramente somos, né? Nós não somos esse acumulado aí de pensamentos, né? Por isso o título do livro, Sem Pensamentos Eu Existo. Então, o que acontece é que a gente consegue alcançar o modo silêncio, o modo silenciar. Parece, né, pelo nosso ritmo, que isso nem existe mais, né? Mas, na verdade, não. A gente, esse discurso interno que fica o tempo inteiro na nossa cabeça, né? Até quando a gente dorme, o nosso cérebro não para, né, de produzir pensamentos, de processar as coisas e tudo mais. E a meditação, ela é uma forma da gente achar esse silêncio, por mais que seja breve, por mais que sejam milissegundos ali, né? A gente vai descobrindo que essa é uma possibilidade do nosso cérebro, que é ter o modo silenciar. Então, quando a gente está nesse silêncio, a consciência é a consciência que experimentamos quando observamos e percebemos sem sermos bombardeados pelos pensamentos. E é isso que a prática da meditação vai nos ensinar e vai tornar cada vez mais claro. Aqui, então, a gente vai ter a liberdade de escolher, né? O que a gente vai querer perceber. Eu quero perceber tal coisa, eu quero perceber o som. Agora eu quero perceber o som dos passarinhos. Agora não, agora eu quero observar. Agora eu quero perceber o cheiro que está vindo da cozinha. Então, eu tenho essa liberdade, eu posso escolher. Eu posso escolher a forma como eu vou agir, como eu vou reagir a uma situação. Eu posso conduzir voluntariamente a minha atenção. E eu posso também escolher para onde vão os nossos pensamentos. Eu posso escolher pensar em uma coisa, mas eu posso escolher não pensar naquela coisa, né? E a gente descobre, então, que a gente tem a possibilidade de sair desse piloto automático. E quando a gente sai desse piloto automático, né? Então, o que acontece? E aí vem essa nossa pergunta: para que vale a pena meditar? Né? Meditar, fazer esse movimento, descobrir esse silêncio, mas para quê, né? Então, alguns da lista que seria enorme de motivos, né? Mas um dos motivos é que vale a pena meditar e alcançar esse modo silenciar é que quando a gente está com mais intimidade, né, nosso cérebro está mais acostumado com isso, a gente nos tornamos pessoas mais criativas. A solução para um problema ela aparece mais facilmente quando não há pensamentos turvando a nossa consciência. Naquelas águas agitadas ali, é difícil você enxergar a solução para alguma coisa, é difícil você imaginar uma saída nova para alguma coisa, né? E no silêncio é como se essa água acalmasse, você conseguisse ver límpido, assim, né, com clareza sobre tal situação. Melhora o trabalho em equipe, né, seja na empresa, no trabalho ou na vida pessoal, nas famílias, né, qualquer projeto que seja em grupo, a nossa comunicação nela vai ser muito mais efetiva quando a gente consegue verdadeiramente ouvir o outro, né? Sem reagir, já bolar assim, a sua próxima resposta, que normalmente é o que acontece, né? E aí essas reações que vêm, quando alguém fala alguma coisa, você fala, aí você começa já a reagir, você fala, epa, deixa eu voltar aqui alguns passos, né? Melhora o nosso foco. Então, essa questão da gente conduzir a nossa atenção voluntariamente, ela vai parar de escapar a todo momento, né? Então, com isso, a gente vai concluir a nossa tarefa com muito mais atenção e menos desgaste. Eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto é difícil quando a gente quer fazer uma coisa, mas aí, para fazer, concluir aquela tarefa, nossa atenção vai para outros assuntos, para o celular, para outra notificação,
e é interrompido. Então a gente chega exausto, assim, né, no fim daquela tarefa, com um foco terrível, né? E vai melhorar a nossa qualidade de vida em geral, né? Quando a gente não deixa os nossos pensamentos nos controlarem e a gente, sim, né, conduzir os nossos pensamentos, a gente vai conseguir gerir melhor o estresse, essas reações que vêm, né? A gente é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, a gente passa a se conhecer melhor, se entender melhor, a gente vive com muito mais alegria, né, e paz interior. É por isso que Shri Mataji, ela dedicou tanto assim, né, a espalhar a Sahaja pelo mundo inteiro, e ela acreditou isso. Esse é o primeiro passo, a gente ter paz interna, né? Esse que é o grande problema hoje da humanidade. E a boa notícia é que o silêncio ele é contagiante. Então, da mesma forma como uma pessoa que está triste ou que está nervosa, ela chega no ambiente, ela consegue deixar as outras pessoas nervosas ou consegue deixar as outras pessoas tristes, o silêncio também é, né? Então, uma pessoa que está em estado de meditação, ela favorece outras pessoas com quem ela compartilha ali um espaço, né, físico ou virtual, igual a gente está aqui, a também atingir o modo silêncio. É mais fácil a gente meditar quando a gente está perto de outras pessoas. E todos esses benefícios, essa alegria, essa paz interior também é sentido, né? Então, a gente reforça muito, né, o poder que tem a gente meditar aqui juntos, assim, porque é mais fácil. E isso a gente vê quando uma pessoa começa a meditar em casa, parece que todas as pessoas usufruem do benefício, todo mundo fica mais equilibrado, fica mais calmo, assim. Então agora a gente vai assistir um trecho palestra de Shri Mataji, onde ela vai nos explicar sobre esse aspecto aí da meditação, né? Então a gente vai, antes de praticar, ouvi-la. People ask, don't do anything, to just go into thoughtless awareness. Try to go to the thoughtless awareness. If you can get into that condition of thoughtless awareness, you've done your job. Because that's the point where you are with the truth, with the reality, with the joy, with everything that is so fundamental. When you meditate, try not to make some sort of a function out of it. No. Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. But supposing you don't do that, if you don't meditate, I can make out immediately those who are meditating and those who are not. It's not difficult for me. Those who do not meditate are always hesitating. They are confused. They can't understand. And that's why meditation is the most important thing in search. Just like a light burns with the electricity flowing in it, you can say, or by because of the candles. In the same way, meditation is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you'll be amazed how you are helped from within and without. It's a terrible power that works, this thoughtless awareness. So those who do not meditate cannot go very much far with the advantage of sadhana.
one should try to meditate and go up to the point of thoughtless awareness. So, what happens to you? If you are in thoughtless awareness, what happens to you? Is that you get the confidence, complete confidence of divinity. You know you have that. I have seen children coming from our school in Dharamshala, extremely confident and extremely humble. And I asked them, what do you do? They said, Father, we meditate. We meditate in the school, in the evening, and that meditation helps. Imagine these small children can say that. So why not you also understand it? That meditation will give you security. It will give you a real enlightenment and a complete connection with the Divine. Without the connection of the Divine, what's the use of doing surgery? I know the people who are meditating, who have gone down into their being and who are very developed. Also, I know people who are little superficial. Your depth is in thoughtless awareness. It's a very important point which you should reach. Looking at anything, if you are thoughtlessly aware, then you really become reflective about it. Just works out that way. I don't know how far you can remain in that condition. But even for a second you can achieve it, you start achieving it more and more. I've talked so much about meditation before, but today when I see all these candles burning, I think they are all meditative. They are all in meditation, and that's how they are burning. In the same way, such yogis who meditate, I know, and those who don't, I know. And if they have problems, I know why the problems are there. Main thing is your connection with the Divine is only possible when you meditate and become thoughtlessly aware. That's the point where Divine works. It helps. It comes to your help in such a way that you don't know how you have achieved it. So thoughtless awareness is the first point all of you should achieve. Very important. After that, we can achieve something else. But the first step is thoughtless awareness. It's very important to become thoughtlessly aware, because then there are no thoughts coming from the left or right, from the present or the future. Just in the present, you are there. It's something you all have. It's not that I'm saying that to you, but all of you have this. But steady yourself. You have to steady yourself at thoughtless awareness. How long? That's not the point. The point is once you touched it, you will go on touching it. Many people meditate, but their thought process is going on. They are not thoughtlessly silent. Now this is the one
point which is very important. If you have to grow, you should be absolutely in connection with the divine through thoughtless awareness. You don't have to pray. You don't have to call anyone. Nothing. It just works because it is within you. All these thoughts are bombarding from both the sides in your mind. These thoughts that are coming to you have no meaning with you. They do not substantiate yourself. You are an ocean. And you have to get into that state of thoughtless awareness. It is always described in all the great books, but not so clearly as I am telling. I don't say that some of you do not get thoughtless awareness, so they are good for nothing. No. But please try. You can all get into that state of thoughtless awareness. Even for a second, if you get it, it's a very good idea. Then you go on increasing that second. I think it's a reflecting mind. When you look at something, you become thoughtlessly aware. And then your mind reflects to the depth of what you see. That's how you all will become really very creative surgeons. What I find that this state of thoughtless awareness is not established by many, which is not good. Today, on this day of Diwali, I would say that you enlighten yourself with thoughtless awareness. It is not difficult. It is within you, because thoughts are coming from this side and that side. And they are not the waves of your brain, no. Just your own reactions. But in case you meditate in the real sense of the word, then you will get into that thoughtless awareness, which is a very important point. And all these nonsensical thoughts, which are of no use to you, will disappear. They won't be there, and then your growth is possible, and you grow very well. Many people are here who will say, Mother, we don't get that state. Try. Try that. I don't believe you cannot get it. All of you can get that thought that I can get it, and you will get it. In that, you don't have to discard anything, you don't have to see anything, just go into meditation. And you'll be amazed how it will work. Of course, you are very much there, most of you. But still, I would say, increase that. Bom, então agora a gente vai, né, experimentar isso, esse modo silenciar, né, que Shri Mataji nos explicou aí tão bem sobre essa forma da consciência sem pensamentos, né? Quando a gente vai conseguindo aí, como ela falou, mesmo que seja por um pouquinho no início, a gente vai achando esse silêncio. E esse foi o grande presente que Shri Mataji deu para a humanidade. E aí aqui, então, cabe a nós, assim como todo o presente, né? A gente tem a opção de abrir, de esticar as mãos e pegar esse presente ou não, né? Então isso aí também está na liberdade de cada um, é uma opção para cada um poder experimentar isso. Mas a gente precisa desejar, a gente precisa fazer a nossa parte, esticar as mãos, né, para receber esse presente hoje e diariamente. Então, gostaria de convidar todos vocês
a receberem esse presente, né? Que a gente possa viver esse momento aqui juntos. E para isso, a gente vai assentar agora numa posição confortável. Agora vamos colocar atenção nisso, que vocês vão ver que com facilidade a gente consegue visualizar. Nós vamos estar com a coluna reta, porém relaxada, então não é bom a gente estar deitado ou muito apoiado. Né, às vezes um pouco largado, assim, né, no sofá. A gente vai ficar com uma postura onde ajuda aí, né, a nossa coluna quando ela está bem alinhada. E a gente pode estar sentado em alguma cadeira, sofá, enfim, com os pés no chão, ou a gente pode estar de pernas cruzadas. E as nossas duas mãos, elas vão ficar em cima do colo, com a palma voltada para cima, de forma relaxada também, mas os dedos esticados. E agora a gente vai colocar a nossa mão direita em alguns pontos do nosso corpo. São pontos importantes do nosso sistema nervoso. Então, primeiro a gente vai colocar, né, já, mas só para vocês já visualizarem, a mão direita no coração, no lado esquerdo do peito. Depois a gente vai subir essa mão para o encontro do ombro esquerdo com o pescoço, nessa curvinha. Depois, a palma da mão vai subir para a testa, para o centro da testa, e no fim a gente vai pressionar com os dedos esticados, fazendo uma leve pressão no ponto mais alto da nossa cabeça. Então vamos lá? A gente pode fechar os olhos, voltar a mão para o colo. E para isso, para facilitar, né, os olhos fechados, eles nos ajudam a acalmar. E se no início for difícil, ou quando for difícil, né, ao longo da meditação, manter os olhos fechados, a gente pode olhar para a foto de Shri Mataji na tela, principalmente para esse ponto vermelho, como uma forma de focalizar a nossa atenção. E agora, então, a mão esquerda vai permanecer no colo, com a palma voltada para cima, e a mão direita vai para o nosso coração. E aqui a gente vai afirmar por algumas vezes. Eu não sou esse corpo, a gente pode repetir mentalmente, silenciosamente, né? Ou podem também repetir em voz alta. Eu não sou o meu corpo, eu não sou os problemas que eu possa estar enfrentando. Eu sou o que dá vida a esse corpo. Eu sou o puro espírito que habita e que dá vida a esse corpo. Eu sou o puro espírito. Agora a mão sobe para o encontro do ombro esquerdo com o pescoço. E aqui nós afirmamos: eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa de nada. Enquanto a gente fala, nossa atenção está completamente nesse ponto onde a nossa mão está. Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa. E agora a mão vai para o centro da testa, onde a gente vai repetir: eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Eu perdoo, eu perdoo. E agora a mão vai para o topo da cabeça, pressionando onde era a nossa moleira quando bebês. E aqui nós vamos repetir algumas vezes: mãe, por favor, me dê a completa realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Me dê a realização do meu ser. A realização de quem eu verdadeiramente sou. Me dê a realização do si.
Mãe, por favor, me dê a realização do meu ser. A gente está conversando com uma parte interna e divina nossa, que os indianos carinhosamente chamam como mãe, que é essa parcela que nós temos que cuida da gente, que nos permite tornarmos pessoas equilibradas. Então podemos pedir, por favor, nos dê o equilíbrio, nos torne pessoas equilibradas, realizadas, que alcançam o silêncio interior. E dê a completa realização do si. Estabilize a minha realização do si. E agora, por alguns instantes, a gente pode voltar a mão, as duas mãos vão ficar no colo com as palmas voltadas para cima. Nós vamos fazer esse exercício que Shri Mataji falou, de buscar o breve silêncio que existe entre um pensamento e outro. A gente vai ativar esse nosso modo silenciar. Para isso, a gente vai observar o nosso corpo agora. Vamos observar a nossa respiração. E a gente vai conduzir a nossa atenção voluntariamente, quantas vezes forem necessárias, para o centro do nosso cérebro, para aquela área límbica. Nesse exercício de perceber esse breve silêncio que existe dentro de nós. E quantas vezes forem necessárias, a gente volta a nossa atenção para esse exercício pacientemente.
Bom, a gente pode voltar nos fazendo essa pergunta agora e sempre: de onde está a sua atenção? É transformador, né? A gente ter essa liberdade, usar disso, saber que a nossa atenção pode estar onde a gente escolher estar. E aí a gente vai vendo que tem lugares muito bons, muito alegres, que nos trazem boas sensações, e a gente espera que seja isso que vocês estejam experienciando agora. E nós, né, damos essa garantia por experimentarmos isso nas nossas vidas, que praticando isso todos os dias, vocês também vão sentir esses benefícios cada vez mais forte. Então, que a gente leve essa pergunta sempre quando a gente se pegar aí distraído, fazer onde está a minha atenção? E a gente vê aquele farol, né, para onde ele estava indo e volta. Então, que esse seja o nosso exercício aí coletivo para essa semana. Muito obrigada a todos, que a gente espera, né, que vocês tenham curtido. Qualquer pergunta, qualquer comentário é sempre uma alegria, então deixem aí aqui no chat ou nos comentários do vídeo. Né, para quem quiser encontrar o livro, ele é vendido aí, né, em plataformas digitais, procurando no Google, vocês vão encontrar. E mais informações sobre a meditação da Sahaja Yoga, cursos gratuitos e os endereços em todo o Brasil estão no site da sahajayoga.org.br. Então fiquem à vontade para mergulhar nesse universo que tem muito, muito a nos ensinar. Muito obrigada, que vocês tenham aí um ótimo domingo e não é um ótimo dia, e que a meditação, né, vocês possam ver aí como a gente que vale a pena, né, meditar e se permitam essa experiência diária. Muito obrigada e até mais.